E aí, meus caros, firmeza com vocês? Família real no Brasil é um subtópicozinho interessante para que nós possamos direcionar nossos estudos focado na Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo no canal, você será o primeiro a vir. Se você clicar no sininho, se inscreva, lógico, evidente, depois clique no sininho, comente, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que cada vez mais pessoas venham para cá e nós possamos ser incentivados em postar esses materiais. Família real no Brasil é um tópico que você já deve estar abusado já de estudar esse assunto no ensino médio, né? Tema do terceiro ano do ensino médio, é tema do teu concurso da Polícia Militar do Pernambuco também. Você sabe que a família real foi a vinda, né, da caravana com mais de 15 mil pessoas para cá, para o Brasil, onde trouxeram livros. Você estudou mais aquele ideário, aquela fantasia que a família real trouxe de lá para cá. Aqui não, aqui você vai ter que esquecer esse ponto, não nos interessa aqui a cumilança, né, de Dom João VI, a loucura de Dona Maria, não me interessa nada disso, os medos, né, do nosso Dom João, não interessa nada disso aqui. O que vai interessar aqui é o que cai em concurso público. O que vai interessar aqui é o que eu vou falar para vocês, principalmente nessa aula de hoje, que é afunilar, fechar o círculo no Nordeste, mas eu vou além ainda. Eu não vou ficar só no Nordeste. É concurso da Polícia Militar de Pernambuco, professor. Então o senhor tem que fechar não a nível Nordeste, mas a nível Pernambuco. Então fica comigo até o fim do vídeo que você vai gostar dessa ideia do que eu vou falar com vocês aqui. Baixem esse material que está na descrição, o link. Vocês baixam ele, imprimem e vão juntando, porque família real no Brasil qualquer livro tem. Agora, família real e os efeitos dentro do estado exclusivamente do Pernambuco, é o que nós iremos falar hoje, né? É um assunto mais escasso. Então vamos dar aqui um salve, né, em relação ao que foi esse evento Família Real no Brasil, para que você se norteie. É um evento que ocorreu no dia 22 de janeiro de 1808, que foi a vinda da família real para o Brasil, o momento que ela chegou aqui, né, chegava ao estado de Salvador, a família real portuguesa em fuga das tropas do exército francês. Então está aqui o motivo que eles vieram, vocês já viram isso, não vou especificar, né? Que no comando desse exército estava o temido, o Napoleão Bonaparte, que expandia seu domínio sobre a Península Ibérica. Então, para você entender isso aqui melhor, eu acredito que vocês já devam aí entender o que foi a União Ibérica, o bloqueio continental, tudo isso vocês já precisam ter em mente para poder ficar entendido todo esse período de 1808 a 1822 da família real no Brasil. Agora, para você entender o que lhe interessa para o concurso, que é a parte, né, do estado de Pernambuco, eu vou partir do pressuposto que vocês ainda não viram esse assunto. Eu vou facilitar o máximo possível que eu puder. Beleza? Então esse evento da vinda da família real, ele liga a transferência do governo de Portugal para a sua colônia. Transferência do governo português para a sua colônia. Ele colocou aqui de suas colônias, né? Então a partir desse momento aqui, nós temos o que nós chamamos de inversão colonial. Eu gostaria que os senhores e as senhoras notassem essa palavrinha aí, inversão colonial. Não vou escrever aqui, vocês escrevem aí inversão colonial. Na história do globo terrestre, né, foi a primeira vez que isso aconteceu. Nenhuma outra metrópole saiu da sede do seu governo para a colônia. Isso era um fato esdrúxulo, um fato esquisito, e foi o que ocorreu aqui. Portugal, com medo do exército de Napoleão, fugiu para onde? Para a sua colônia Brasil. Estabeleceu aqui no Brasil a sede do novo governo português. Que mais tarde, na Revolução do Porto, vocês vão entender a Revolução do Porto, que vai estar no edital dos senhores também, que foi justamente o pedido de volta dos portugueses, onde reivindicavam, essa Revolução do Porto, reivindicavam o objetivo principal, que era transferir novamente a corte para Portugal e deixar o Brasil sob condição de colônia. Vamos ver isso aí posteriormente. A abertura dos portos, né, menos de uma semana após a chegada, foi no estado da Bahia. O príncipe regente provocou uma verdadeira revolução da economia. Eu vou começar a fichar a partir daqui. A partir daqui eu quero fichar, porque isso aqui é a palavra-chave para entender o nosso Nordeste e o nosso estado pernambucano. Revolução na economia brasileira. Eu gostaria que vocês notassem a parte, esse nome puxasse aí uma seta com ramificações. Daqui a pouco explico melhor. Ao decretar a abertura dos portos do país às nações amigas de Portugal, era o fim
do monopólio comercial português com o Brasil. Então, o que significava esse monopólio, pessoal? Esse monopólio comercial significava só Portugal tira do Brasil os seus lucros em relação à economia deles. Então, o fim do monopólio comercial Portugal-Brasil encerrou-se a partir da abertura dos portos às nações amigas. Apesar de estar aí, pessoal, as nações, como se houvessem várias, na prática, era somente os ingleses. Beleza? Então, essa Revolução Econômica Brasileira começa a partir daí. A partir dessa abertura dos portos, o governo de D. João ele vai precisar arrecadar o quê? Mais impostos. Ele vai ter que arrecadar mais impostos para poder comprar, para poder negociar com essa nação amiga de Portugal, que é os ingleses. Com isso, começam a negociar. Essa revolução na economia brasileira foi tão drástica que provocou revoluções, revoltas. Inclusive dentro do nosso Nordeste, províncias como Ceará e o Pernambuco e outras começaram a se rebelar contra essa revolução na economia brasileira. Revolução desnecessária. Essa revolução, posso dizer que foi desnecessária porque aonde já se viu o Brasil precisar importar patins de gelo. O Brasil não tem geleiras. E até isso, galera, entre os produtos considerados inútil, eu estou citando o maior de todos. Porque tiveram outros e vários produtos que eu não vou aqui elencar, que isso não vai cair na prova de vocês. É só para dar um exemplo real o que foi essa revolução na economia brasileira. Dentro da nossa economia, dentro do nosso contexto geográfico, uma enxurrada de produtos desnecessários vieram para cá. E eu cito para vocês o patinho de gelo. Então, com isso, como se fosse uma espécie de ajuda comercial para que os ingleses remontassem, se erguessem no topo dos seus produtos. Então, o Brasil adquiria desnecessariedade. Em troca disso, D. João tinha que arrecadar dentro do seu reino mais impostos para comprar essas mercadorias desnecessárias. O estado pernambucano era um dos estados que mais contribuía com impostos. Os impostos cada vez mais caros, os impostos estavam estarrecedores a certo nível que a população pernambucana não aguentou mais, ficou pressionado, a turma ficou pressionada e até o ponto de dizer assim, não, ou nós fazemos revoluções ou isso não vai mudar. Então, esse fim do monopólio, ele marcou essa nova abertura de comercialização, aonde houve uma revolução dentro da economia brasileira. Revolução econômica esta em um cenário de Nordeste, de crises que eu citarei já algumas delas. Vamos dar continuidade aqui no nosso tópico. A política externa, eu gostaria também de fechar com vocês essa política externa, colocada em prática durante o período joanino, foi com toda certeza uma resposta às ameaças de invasão da Espanha ao reino de Portugal e a concretização desta invasão efetuada pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Então aqui é uma espécie de retaliação, beleza? Uma espécie de retaliação, aonde a invasão da Espanha ao reino de Portugal, a Espanha pediu que o exército napoleônico fosse lá, porque era o exército da vez. É o exército que estava ali hoje, consideramos como se fosse a marinha americana, uma das maiores aí, mais potente. Então era o que se considerava aí em relação a Napoleão Bonaparte, sua turma. Então a abertura dos portos, ela marca o quê? Ela marca um aumento que a partir de agora só quem vai comercializar com o Portugal é as nações amigas. E para os portugueses, a França não era nação amiga. A partir daquele momento de invasão, que concretizou essa invasão portuguesa ao reino, aliás, que concretizou essa invasão espanhola ao reino de Portugal, Espanha também já não era mais entendido como uma nação amiga. Em contrapartida, não ficou assim também, somente os franceses invadiram Portugal, não ficou somente quieto. Os portugueses não ficaram quietos. A resposta foi dada com a ocupação da Guiana Francesa em 1809. Então veja só, um momento fundamental onde eu alenco para os senhores que perante esse clima, esse quadro de invasão francesa,
os portugueses não cruzaram os braços. Houve ocupação também da Guiana Francesa em retaliação a esse período. Firmeza? Olha só. E dentro do nosso estado, professor, aonde é que chega? Gostaria também de deixar na mente de vocês que o nosso estado vivia uma grande crise, crise esta provocada pela seca de 1815 a 1816, e é o que nós vamos falar aqui nesse slide. Olha só, na região Nordeste, eu estou generalizando Nordeste porque quando você vir na frente a Revolução Pernambucana, não teve só como único exclusivismo o nosso estado pernambucano. O estado cearense também apoiou e outros estados. Então, na região Nordeste foi colocada uma política de favorecimento aos comerciantes portugueses. Então, quem era comerciante e português tinha um favorecimento. Favorecimento em relação a quê, professor? Aos impostos, né? Em relação às exportações. Então, existia ali uma mão na cabeça, né? Colocava a mão na cabeça dos comerciantes, mas não era qualquer comerciante, eram os comerciantes portugueses, com o objetivo de reduzir os prejuízos comerciais causados pela presença dos ingleses no Brasil. Os comerciantes portugueses passaram a aumentar os preços dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, olha aí, de forma extremamente abusiva. Se existia um favorecimento aos comerciantes portugueses, então eles ficavam à vontade para fazer o que quisessem. E uma das práticas dele foi o que? Aumentar os preços dos gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios, né, de primeira necessidade, o que precisa para se alimentar, para que você possa estar na ativa, né? Extremamente abusiva. Então, com esse aumento proporcionou aí fome. Nós já estávamos em momento de seca, nós já estávamos em momento de sugar, ou seja, né, o regente pegava os impostos das nossos estados, né, ou províncias, como vocês queiram chamar, o certo seria província, não estado, e sugando todo esse dinheiro, não havia investimento dentro dessas províncias, não havia retorno. O que D. João VI mais exigia era mais impostos para bancar as despesas desse povo que vieram para cá, para bancar as guerras que estavam acontecendo e bancar essas importações desnecessárias. Então tudo isso fez com que esses estados se unissem e se rebelassem. Vamos continuar. A situação ficou ainda pior com as secas que ocorreram na região Nordeste nesses anos de 15 e 16, tendo reflexo direto na produção de quem? Do açúcar e do algodão. Eu fecho o ciclo. Dentro do nosso estado pernambucano, a prioridade não era o algodão, e sim o açúcar. Ceará, algodão. Pernambuco era o açúcar, causando uma crise no comércio desse produto, um aumento de crise desses produtos. Imagine aí. E o nosso estado pernambucano, mais uma vez, professor, olha só, a famosa lei de oferta e da procura, ela reinou aqui dentro do nosso Nordeste, dentro do nosso estado. Ó, secas causam redução da produção agrícola, não é verdade, minha turma? Concordam comigo? Se a oferta da procura é pequena e a demanda por ele é muito alta, ocorre a elevação do quê? Do preço desse produto. Para piorar ainda mais a situação, ocorrem vários aumentos dos impostos, né, que D. João, com o objetivo de custear o que eu falei agora há pouco, guerras, festas da corte, né, e as importações desnecessárias, fez com que a turma pernambucana se rebelasse. O resultado não poderia ser outro, a não ser uma ampla insatisfação popular. Insatisfação popular, eu gostaria de alencar, que vocês podem vir lá no tópico dos quesitos A, B, C, D, e é insatisfação militar. E não confunda, insatisfação popular, que desencadeou a Revolução Pernambucana de 1817. A revolta popular propunha substituir a monarquia portuguesa por um governo republicano. Insatisfação popular que pedia o fim da monarquia portuguesa e estabelecer um governo republicano. Olha só, galera, eu gostaria de puxar um parênteses aqui com vocês. A república no Brasil só vai ocorrer, né, com os marechais, os militares, a partir de 1889. Olha só, o Pernambuco em 1817 já pediu o governo republicano, já se interessava pelas ideias, né, do famoso ilustre Auguste Comte, o republicanismo, já pedia aí o lema da república. Então o movimento também demonstrava sua clara insatisfação contra miséria, contra o domínio português, que eu acabei de citar, o privilégio que os comerciantes tiveram, não foi isso, galera? O privilégio, passar a mão na cabeça desses comerciantes portugueses,
Para ter uma ideia da gravidade desse movimento, cabe lembrar que a cerimônia de coroamento de Dom João VI teve que ser adiada para combater a revolta de 1817 no Pernambuco. Dom João ordenou uma violenta repressão contra esses revoltosos. Depois de derrotar o movimento, foi ordenada a execução de seus principais líderes. Não vou falar aqui, né, isso é tema da aula no geral, tá certo? Após conter essa revolta, Dom João teria que enfrentar um problema que já vinha sendo adiado há muito tempo, o retorno para Portugal, que é justamente, né, inicia-se com a Revolução dos Portos lá em Portugal. Então, minha turma, veja só, um assunto fundamental, um assunto gostoso, um assunto bom, não é só isso não, né, professor? Não, tem mais assunto aqui para vocês, para mastigar direitinho. Agora, para isso, eu estou lá na plataforma fechada, ó, dedicando o meu tempo 100% para vocês, candidatos do concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Está aqui meu WhatsApp, né, concurso para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, nós já temos materiais. Então procura lá, dá uma passadinha lá, beleza? Firmeza? Espero que vocês tenham gostado, meus caros. Encerrando aqui o nosso tópico de hoje, tópico fundamental. Espero que revisem, espero que aprofundem mais, que ainda tem mais coisa para se ver, beleza? Forte abraço, desejando a vocês aí um ótimo final de ano, boas festas, né? Estudar, continuar focado depois das festas, para não perder o foco. Até 2018 agora, né, pessoal? Forte abraço e até lá.